Vamos ouvir a voz do Senhor nesse instante? Se você tiver com a sua Bíblia ou quiser nos acompanhar, no livro de Jeremias, capítulo 18, é onde hoje a palavra vai ser ministrada, amém? Graças a Deus. Jeremias 18, 1. Antes de lermos, encurva sua cabeça no teu lugar, coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus, meu Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite, pelo privilégio de te ouvir, pelo privilégio de poder estarmos aqui na tua presença, pelo privilégio, meu Pai, de saber que somos os teus filhos. Pai, pedimos que essa noite o Senhor desça com o teu poder sobre nós. Espírito Santo, toca tanto no nosso íntimo, Senhor, ao ponto de não querermos mais ser o mesmo. Nos mexe, meu Pai, na nossa estrutura, naquilo que nós somos, Senhor, e nos ajuda naquilo que ainda não alcançamos, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que essa noite não é uma noite em vão, porque nada que é ministrado da Tua Palavra volta vazia, Pai. Então tenha ousadia de falar, ministra, Pai. Nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Pode deixar aí. Existe um anseio do Espírito Santo de nos enviar palavras. Existe um anseio de Deus de querer falar ao nosso coração, de querer mexer em nós e continuar dizendo que Ele continua fazendo algo em nós. E quando Deus, Ele incomoda alguém para dizer: ei, eu quero falar com você, sai de baixo, meu irmão. Porque quando Deus fala que vai falar com você, Ele vai, amém? Então será que você pode ser um profeta na vida dessa pessoa que está do seu lado e falar: hoje, Deus vai falar com você. Você recebe aí? Quem quer ouvir a voz do Senhor, amém? E olha o que ele continua dizendo. O Senhor dá uma ordem a Jeremias: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Só até aí. Olha só, em outras versões, nós lemos na NVI, está falando assim, ó: vá à casa do olheiro. Então é uma ação, é um comando que Deus está dando. Eu gosto das outras versões antigas que dizem assim: dispõe-te. Tem uma outra que fala assim: levanta. Mas todas elas são palavras de ação. Sabe por quê? Porque toda ação, ela provoca uma reação. Toda vez que você mexe com algo, as coisas já não ficam mais da mesma forma que estavam. Elas saem do seu lugar, elas entram em outro lugar. Então, você pode dizer assim comigo: toda ação provoca uma reação. Se eu não for, eu não vou ouvir. Se eu não chegar em alguém, eu não vou ter um diálogo, eu não vou conhecer a pessoa. Se eu muitas vezes não tiver disposição de fazer até mesmo como Pedro fez, de colocar os pés nas águas, ele não teria provado de algo sobrenatural sobre a história dele. Então Deus, Ele está hoje querendo provocar o seu povo. Deus hoje está querendo nos provocar a ter uma reação. Ele quer que muitas vezes você
age. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Nós ficamos esperando demais as coisas acontecerem. Nós esperamos tempo demais para que as coisas caem do céu. E o Senhor, Ele está falando assim, olha, vá à casa do olheiro. Ele está dando uma ordem, Ele está dando uma voz de comando, Ele está falando assim, olha, tem hora que você vai ter que entrar em ação, para que algumas coisas comecem a acontecer na tua vida. Tem hora que você vai ter que mexer um pouco, para entender que se você só se acomodar, e ficar da maneira que você está, as coisas não vão melhorar. Sabe por quê? Porque as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, geram os mesmos resultados. Então tem hora que é necessário você ir. Deus fala na sua casa? Me ajuda aí, igreja. Deus fala na sua casa? Amém, fala. Deus fala no seu trabalho? Amém, tenho certeza que fala. Como já ouvi Deus no meu trabalho. Deus fala com você até no mercado. Deus fala com você em todos os lugares que você vá. Mas vai existir ordens estratégicas do Senhor, que Ele vai te tirar de uma zona de conforto. Ele vai te tirar do lugar que você estava se colocando. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência, a gente é ser humano, e eu não estou falando só de vocês não, porque eu faço igualzinho, tá? De querer se colocar numa caverna, de querer se esconder num lugarzinho e falar assim, não tem mais nada para mim mesmo, meu mundo acabou agora, eu vou ficar guardadinho nesse lugar aqui, ó, e tá tudo bem, me deixa aqui, gente. Mas o Senhor aquele dia, Ele incomodou o profeta Jeremias e falou assim, ei, eu estou falando para você hoje, vá até a casa do olheiro. Sabe o que eu tenho certeza, a igreja, que o Senhor fez com a gente hoje? Disse assim, ei, coloca a sua roupa de culto e vai lá na Viver Church, vai na casa do olheiro. A casa do olheiro simboliza a casa de Deus. Quando a palavra de Deus está falando assim, vá à casa do olheiro, Ele está falando assim, ó, vá onde você vai encontrar a minha presença, vai aonde você vai sentir o meu toque, vai aonde eu vou falar no teu coração com coisas que você não contou para ninguém, mas eu conheço todos os teus sonhos, eu conheço a tua dificuldade, eu conheço a tua história, eu conheço a tua dor, e eu sei o que você está enfrentando, e por isso eu te trouxe aqui para dizer para você, ei, chega aqui na minha presença hoje. Chega aqui na minha presença hoje. Sabe, vai ter momento que Deus, Ele está cansado de falar por terceiros. Deus não quer falar por terceiros. Deus quer que você vá para que Ele fale diretamente com você, olhando nos teus olhos e dizendo, filho, não acabou para você ainda não. Será que você pode virar para alguém e falar assim, não acabou a tua história, não acabou os teus sonhos, eu não desisti de você. Ah, eu fosse você, eu aplaudia o Senhor, igreja. Eu aplaudia Ele com vontade. Vá à casa do olheiro, porque Ele está querendo ver uma reação. Ele falou assim, ó, eu já usei pessoas lá na internet para falar com você. Eu já usei vídeo de TikTok. Mas hoje eu convidei você para estar na minha presença, para estar na minha casa, e eu falar com você em secreto. Sabe, tem hora que a gente vem para o culto e parece que Deus fala assim, ei, eu tenho um colo que ninguém tem para te dar.
eu tenho uma palavra de conforto que ninguém tem para te dar. Eu tenho uma palavra que vai mudar a tua história que ninguém tem para te dar. Que você não vai ouvir de coach, que você não vai ouvir de pessoas especializadas, mas que você vai ouvir somente daquele que tem o poder de falar com você e mudar aquilo que você está enfrentando. E ele disse: vá à casa do olheiro. Jeremias está vivendo num tempo em que a nação de Israel estava corrompida. Igreja, não espere que as coisas vão melhorar daqui para frente, porque as coisas não têm a tendência de melhorar, as coisas têm a tendência de piorar. Isso é palavra. Mas nós precisamos ter uma convicção dentro de nós, que se a gente for sempre na casa do olheiro, estivermos sempre querendo ouvir a presença dele, ele vai vir falar com você e não vai deixar você sem resposta. E Jeremias saiu daquele contexto de pecado, daquele contexto de incredulidade, daquele contexto de negatividade, daquele contexto de que nada dava certo para eles. Sabe, a gente se coloca numa zona de conforto na nossa história, que a gente se faz de vítima, de coitadinho toda hora. Ei, coitado nada, coitado é o diabo que vai ter que começar a ter medo de você, quando você se posicionar e falar: eu estou indo na casa do olheiro. E quando ele chega, Jeremias vai lá. Primeira coisa que Deus falou: vá, levanta-te, disposição, para que você ouça o que eu quero falar. E aí ele chega lá, a Bíblia é bem clara, porque fala assim: vá à casa do olheiro, porque ali você vai ouvir a minha mensagem. Aí Jeremias vai, chega lá: ei, que mensagem é essa que Deus tem para mim? Sabe, eu sei que você é como eu, e que muitas vezes nós chegamos aqui e nós perguntamos: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Mas eu quero que você inverta hoje isso. Eu quero que você diz: ei Deus, eu quero te entregar hoje algo. Eu quero te dar a minha vida hoje. Eu quero te dar o meu coração, a minha história. Eu quero colocar nas tuas mãos, para que o Senhor faça o que queres. Aí Jeremias, ele entra lá para ouvir a mensagem que Deus tem para ele. Se você ficar só acomodado na sua casa, você não vai ouvir a mensagem que Deus tem para você. Sinto muito, igreja. Se você ficar só acomodado, sempre do mesmo jeitinho, sem fazer nada diferente, você não vai ouvir aquilo que Deus quer fazer com você. Nós precisamos aprender a consultar o Senhor nas nossas questões. Nós precisamos aprender, sabe, a falar: ei Senhor, o que tu tens para mim? Nós temos a mania de consultar todo mundo para saber o que eles pensam da nossa vida, mas esquecemos de perguntar para aquele que é o dono da nossa história. Ele quer falar com você, igreja. E a voz de Deus, ela não é como as outras, porque normalmente as outras vozes nos sufocam. Você já ficou do lado de pessoas que têm uma voz que te sufoca, que é tanta incredulidade, é tanto negativismo, que você fala assim: ixi, tá dando para ficar perto não. Eu não consigo, meu irmão. Por quê, pastor? Você não passa por dificuldade? Passa por muitas. Só que a gente tem que entender, que nem aquele louvor: passando pela prova, eu vou dando glória a Deus. E dá glória a Deus, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo ensina assim: por meio de toda prova, tentação, tem de bom ânimo, alegre-se na tribulação. Mas eu não sei, esses crentes hoje, não sei, pensou que
Ser crente é chupar só sorvete, não é, meu irmão? Mas Jeremias entendeu que o Senhor queria entregar algo poderoso para ele. Jeremias entendeu que o que o Senhor estava querendo falar com ele era algo tão grande, era algo tão forte, que ele entendeu que precisava de uma ação, para que a ação dele provocasse uma reação do céu. Eu quero dizer para você que quando você para de ser do mesmo jeito, a tua ação vai promover algo no céu, ao ponto de atingir a tua vida. Deus quer atingir o teu coração, meu irmão. A voz dele não sufoca, a voz dele é uma voz suave, é uma voz de amor. É como o pastor esses dias estava pregando, é uma voz como o som de muitas águas, que vem assim, e quando você percebe que ela vem, você fala: uau, é Deus que está aqui. Será que você pode sentir Deus aqui neste lugar, igreja? Querendo falar com você. A sua sede e fome faz você provar mais dele. Então Deus, Ele deu uma voz de comando, porque até o desejo de adorar vem de Deus e não vem de nós, gente. Falou: vai, Jeremias. Jeremias saiu do lugar dele e foi. Ao chegar lá, ele falou assim: agora ouve a minha mensagem. Você precisa começar a ouvir, a ser sensível àquilo que o Senhor está querendo mover no nosso meio. E aí Jeremias, eu acho muito engraçado. Dá para pegar aquela banquetinha para mim, branca e preta ali, fazendo um favor? Trazer aqui no altar. E Jeremias, ele chega na casa do olheiro. E ele sabe que ali ele vai ouvir uma orientação e uma direção. Não dá, não tem problema, gente, pode deixar, pode deixar. E a Bíblia fala que tá lá. O olheiro é quem? Deus. Ele simboliza Deus. E a Bíblia fala que então eu fui à casa do olheiro, e ele viu o olheiro trabalhando sobre as rodas. Não, você não entendeu ainda. Deus, Ele sempre vai estar trabalhando em teu favor. Ei, você nunca vai olhar e ver Deus parado, com as suas mãos cruzadas, ao ponto de não querer fazer nada por você. Mas a palavra fala que ele foi à casa do olheiro, ele chegou na casa do olheiro para ouvir uma mensagem, e o olheiro estava lá trabalhando, falando assim: olha, eu não sei de que forma o barro chegou nesse lugar, mas eu vou fazer com que ele saia daqui de um jeito que ele seja usado, provado, tocado, manifestando a glória de Deus. Ele está trabalhando. Pastor, eu não estou vendo Deus trabalhando nesse negócio, não. Confia, Ele está trabalhando. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que você está vendo diagnóstico de doença, diagnóstico de enfermidade, mesmo que você está vendo ainda algumas circunstâncias que não saíram da forma que você esperava, a Bíblia fala que Ele estava ali trabalhando, sabe por quê? Porque Deus faz mesmo quando nós não estamos vendo, porque Ele não depende de circunstância, Ele não depende do nosso coração, Ele não depende da nossa estrutura, Ele depende da palavra dEle, de mais ninguém. Ele depende só dEle. E Ele veio nos dizer hoje: eu continuo trabalhando na tua vida, mesmo que você não está acreditando. Ei, eu continuo te chamando, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu estou trabalhando, e está lá Deus.
Ei, Senhor, faz de novo, lapida. Eu não sei se você foi a uma casa de algum olheiro. Eu sou filha de caminhoneiro. Meu pai tem uma cerâmica não, ele tem um barracão, onde ele aluga a cerâmica de um amigo dele, para montar os filtros que ele vende. E, desde muito pequena, o meu pai me levava na casa do olheiro. E eu via como o barro chega naquele lugar. Chegava aqueles caminhões grandes. E eu lembro que do lado era um entulho, um morro muito alto, com muito barro misturado com pedra. Muito barro misturado com folha. Muito barro ainda, não lapidado, mas muito barro que entraria num grande processo. Eu quero dizer para você que muitas vezes ainda não somos o vaso formado, mas eu e você somos um barro nas mãos do olheiro. E se você está na mão dele, pode confiar que ele vai te colocar nessa roda e vai dizer: chegou a sua vez, eu estou trabalhando em você, eu estou preparando você. Ainda que você diga assim, mas está tudo tão difícil, confia no processo. E eu lembro que ia lá uns caras, e eles ficavam tudo cheio de barro, mas disse que barro é bom pro corpo, né? Eu que não sabia naquela época. E pegava lá aquela argila e tirava a sujeira. Aí depois fazia um monte de processo, que eu não vou lembrar todos. Mas eu lembro que quando ia, aqueles montinhos de barro, e era colocado ali na roda, e um cara ficava assim com o pezinho num negócio que ia comandando a roda. Vai mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sabe o que acontece? Que tem hora que parece que a gente não vai aguentar. Mas eu estou falando assim, tudo aquilo que eu processo mais rápido é para adiantar aquilo que eu quero fazer na tua história. Tudo aquilo que você está achando que é pressão demais, é eu preparando você para viver coisas extraordinárias que ainda você não viveu. Ei, aí quando ele vai desacelerando, ele vai moldando, ele vai dizendo: ei, você não tem a estrutura e as coisas na hora que você quer. Você tem a estrutura e as coisas na hora que eu quero. Da forma que eu faço. Do jeito que eu modelo. Aí eu não sei porquê Deus começa a trabalhar na vida da gente. A gente é barro nas mãos dele. E ele começa a dizer: ei, eu quero que você comece a ir para esse lado. E você fala: Deus, mas esse lado? Mas ouvi esse pastor? Mas ouvi esse daqui? Deus está mandando você ir para essa direção, para que você ouça uma mensagem dele. E ele continua trabalhando, e a Bíblia fala que ele estava trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava sendo formado estragou-se em suas mãos. Eu quero te dizer algo. Eu não sei de que forma que você aprendeu, mas não foi ele que quebrou o vaso. A Bíblia fala que ele estava formando, porque Deus tem um jeito de nos moldar. Porque Deus tem um jeito dele certo de fazer na nossa história. Ele tem um jeito certo de querer tocar o teu coração. Ele sabe a hora de parar você em tudo e dizer: ei, precisou chegar nesse nível para que você ouvisse o que eu tenho para você. E aí ele foi parando tudo. E o vaso não entendeu, porque às vezes a gente não entende que ainda somos um vaso, um barro em formação. E ele falou assim: vou fazer desse jeito, a onda para cá, vai ter o cabelo assim, vai ser assim. E ele está lá trabalhando, e aí você está assim: mas eu não quero desse jeito. Não, mas eu não aceito isso daqui. Não, Senhor, eu falei que eu quero isso. Aí, o vaso que estava sendo formado, que ainda não era vaso,
estragou-se na mão do olheiro. Estragou-se na mão do olheiro. O problema não é que Deus não quer fazer nada na sua vida. O problema é que ainda você não está pronto para aquilo que Deus quer fazer. Deus, Ele está querendo trabalhar. Deus, Ele está querendo fazer um vaso novo. Deus, Ele está querendo preparar as suas estruturas. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que Ele quer entregar. Eu já quis coisas que eu tenho certeza que se Deus tivesse me dado antes do tempo, eu teria me acabado. Às vezes a gente, não é pecado, tá, meu irmão? Pedir dinheiro, pedir casa, pedir carro, nada disso é pecado pedir. Só que às vezes a gente pede tanto. Já vi tanta gente que pedia: Deus, eu quero tirar a carta, quero ter um carro. Aí a pessoa tirou a carta, teve o carro, e quando teve a oportunidade ia para todos os rolês, mas não ia vir para a igreja. Mas eu queria tanto carro para mim ir para a igreja. Ela ia para todo lugar, mas menos para a presença de Deus. Tem coisa que ainda não aconteceu porque não é hora. Tem coisa que ainda não deu certo porque ainda não é tempo. O olheiro está trabalhando ainda. Ele está preparando ainda. Ele está ainda fazendo você se tornar um vaso de glória. Um vaso precioso, igreja. Deus está querendo fazer isso conosco. Não é que Deus não quer dar para nós. É que muitas vezes a gente não tem maturidade para receber aquilo que Deus está querendo fazer em nós. E nós precisamos continuar ainda no processo da roda. Eu não sei que meio do processo da olharia que você está, mas eu quero dizer que todos eles são necessários para que você entenda que não importa se seja o barro ainda cheio de sujeira, se seja ele já lapidado e em cima da mesa, mas se é aquele barro que já está indo sendo levado para o forno, você precisa entender que ele sempre vai continuar trabalhando na tua vida. Deus, Ele quer continuar trabalhando na nossa vida. Ele quer dizer pra gente: ei, você precisa entender que mesmo que você se corrompeu, mesmo que você se estragou, mesmo que você tentou fugir do chamado, mesmo que você tentou se esconder em uma caverna, mesmo que você tentou, sabe, ficar afastado daquilo que o Senhor disse que um dia iria fazer na tua vida, foi bom que foi nas minhas mãos, porque foi na mão certa que você quebrou, igreja, que foi na mão certa que muitas vezes nós ficamos ali sem força, na mão daquele que olha e diz: parece que está pronto, mas ainda não está, parece vaso, mas ainda é um barro sendo construído. O olheiro é o único que acredita em nós e que sabe o vaso precioso que nós nos iremos tornar. Amém, igreja? Enquanto você estiver nas mãos dele, ele não vai desistir de você. Se coloque em pé em nome de Jesus, igreja. Não saia essa noite das mãos do olheiro. Não saia do lugar que Ele quer continuar te preparando. Não saia, sabe, do lugar que Ele quer continuar a fazer algo em você, igreja. É muito lindo a forma que Deus tem para trabalhar em nós. E Ele continua dizendo: então eu fui à casa do olheiro e vi trabalhando com roda, mas o vaso que estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez. E ele o refez. Sabe por quê? Porque tudo que você fizer, mesmo que ainda não dê certo, Ele vai ser o único que vai continuar te estimulando e dizendo para você: eu sou aquele que continua fazendo. Eu sou aquele que continua trabalhando.
Olharia é lugar de preparar vasos, é lugar de consertar vasos, é lugar de sermos feitos conforme a sua vontade. Amém? Será que estamos hoje dispostos a dizer para Ele: Senhor, eu sou um barro, mas eu quero ser esse vaso precioso nas tuas mãos. Faça o que tu queres, Senhor, de mim hoje. Na casa do olheiro, todo o processo é forjado. Mesmo que depois ele te pegar de barro, ele te preparar, ele te fazer um vaso. Sabe o que acontece quando um olheiro ele termina o vaso? O vaso não pode ficar lá, ali ainda em cima da roda. Eu não sei se você sabe, mas ele tem que ir para o último processo. Qual que é? O forno. E o forno é lugar onde o olheiro não pode entrar. Aí o vaso é levado lá para dentro do forno. E ali ele tem que criar resistência. Ele tem que ficar um vaso duro, um vaso firme. E aí quando ele é colocado naquele processo, muitas vezes, eu não sei qual processo do barro que você está, mas se você for o do forno, eu quero que você entenda: o forno é lugar de solidão, é o lugar que você vai estar sozinho. Sozinho entre aspas, porque o olheiro nunca sai da sua casa. Ele vai estar ao redor nos olhando. Feche teus olhos, igreja. Ele está te preparando nessa noite. Ele está te forjando nessa noite. Ele está dizendo para você: e você achou que eu havia esquecido de você? Que bom que você está nas minhas mãos, porque eu sou aquele que não deixa de trabalhar na sua história. Eu sou aquele que não tiro os meus olhos de você. Se tem uma coisa que o olheiro é especialista, ele quando te coloca na roda, ele está o tempo todo olhando para você, fazendo com cuidado. Ele está movendo algo sobre as nossas vidas nessa noite. Ele está realizando aquilo que só Ele pode realizar. Ei, Senhor, nós somos barros, vasos. Queremos entrar nesse processo, Pai, todos os dias da nossa vida. Pai, nós não sabemos o processo que está cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor é o olheiro, é o dono dessa casa, Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor não deixará ninguém, Pai, sem ouvir a Tua mensagem essa noite, sem sentir o Teu toque, sem sentir o Teu amparo e o Teu cuidado. Espírito Santo, que eles possam sair daqui entendendo: eu sou aquele que continua trabalhando na tua história, na tua vida. Eu sou aquele que ainda acredita em você, mesmo quando as coisas fogem do seu controle. Eu sou aquele que tem olhado para você e ainda estou dizendo: vai ser grande o que eu vou realizar. Vai se levantar. Às vezes você pode ter olhado para toda a sua família e ter falado assim: mas nunca ninguém da minha casa se levantou depois de um grande tombo. Mas você vai ser o diferente. Você vai ser a diferença daqueles que vão se levantar, daqueles que vão refazer de novo, mas agora conforme a vontade de Deus. Ele disse que aquele que se estragou em suas mãos, Ele o refez, moldando em um outro vaso, de acordo com a sua vontade. Confia na vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém, igreja?